lugar. Mas é muita coisa, né? Como será que a gente faz pra guardar tudo isso na nossa cabeça? Não precisa guardar tudo na cabeça. Tem um outro jeito muito mais fácil. Sério? Como? Vem que eu te mostro. Oi, tudo bem? Eu sou a Ayla e essa é minha amiga Pietra. Eu acho que você vai ajudar muito a gente a entender o que acontece aqui nessa cidade. Você trabalha aqui? O que você faz? Meu nome é Jones Martins. Sim, eu trabalho aqui na Prefeitura de Jundiaí fazendo uma série de coisas, digamos, burocráticas. E dentre essas coisas eu cuido dos indicadores da cidade. Jones, e o que são esses indicadores? E eles fazem parte dessa cidade das crianças? Bom, indicadores servem para o seguinte. Você já teve febre? Eu já. E como que o médico sabe se a gente está com febre ou não? Ele olha o indicador do termômetro ali. Se a gente tiver com mais de 37, significa que a gente está com febre. É a mesma coisa aqui na Prefeitura de Jundiaí. A gente mede uma série de políticas públicas através de números e indicadores. Então eu quero saber, por exemplo, se uma determinada região da cidade está tendo algum problema. Como que eu sei disso? Através dos números, das taxas, das coisas que acontecem lá. Então a nossa equipe faz uma multiplicação, igual o termômetro. A gente faz uma multiplicação e sai um número. E esse número mostra se a gente está bem ou se não está bem aquela política pública. Então, por exemplo, como que eu sei se o trânsito está ruim numa determinada região? Se nessa região tem muitos carros no trânsito, tem muita gente parada no trânsito num determinado horário. Então a gente tem que ir lá e tratar aquele problema pontual, melhorando a fluidez do semáforo, ampliando as vias. Então você vê, a gente só sabe que o trânsito está ruim através de um indicador do número de carros. Bom, e como que isso se conecta com a cidade das crianças? Por exemplo, como que a gente sabe quantas crianças tem na cidade? Eu preciso contar. Só que não dá para eu sair na rua contando, ó, Pietra 1, fulano 2, terceiro 4, 5, 6, assim vai. A gente sabe isso através de indicadores, é através de taxas que a gente faz também por bairro, contando de informações que a gente pega lá no IBGE, que é um instituto federal que faz uma contagem nas cidades, e outros dados. A gente junta todos esses dados e consegue chegar num número mais ou menos exato de crianças na cidade. Então eu consigo saber quantas crianças tem por bairro, quantas crianças tem na cidade toda, quantas crianças estudam numa determinada escola, né, para a gente poder fazer as políticas públicas voltadas para as crianças. Quantas crianças usam transporte público, quantas moram mais longe do mundo das crianças. Aliás, vocês já foram no mundo das crianças? Gostou? Então, aquele parque foi feito a partir do pedido das crianças. As crianças que sugeriram aquele parque, a prefeitura foi lá junto com a DAI e construiu aquele parque maravilhoso. E lá também tem indicadores, sabiam? A gente consegue saber quantas crianças estão indo no mundo das crianças para a gente poder fazer mais atividades dentro dele. Então, as atividades não são feitas assim de forma aleatória, são feitas com base na quantidade de pessoas e de crianças que participam do mundo das crianças. Legal, então tem muita coisa, né? Quantos indicadores tem? Olha, Pietra, hoje a gente monitora mais ou menos 335 indicadores, sendo que 117 são apenas para as políticas públicas voltadas para as crianças e para a primeira e primeiríssima infância. E como que esses indicadores são trabalhados? Funciona assim.
A gente coleta a cada 2 meses as informações junto nas áreas. Por exemplo, se eu quero saber quantas crianças estão participando lá do Mundo das Crianças, eu mando um formulário lá para o pessoal da DAI, que gerencia o Mundo das Crianças, e peço para eles me informarem quantas crianças passaram por lá nos últimos 2 meses. E eu vou fazendo isso o ano todo. Ou seja, eu faço isso 6 vezes e no final do ano eu calculo e somo quantas crianças participaram do Mundo das Crianças. E aquilo vai virar mais um pontinho no meu gráfico. E esse gráfico a gente divulga também num site na internet. Mas então qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados? Sim, Pietra, qualquer pessoa do mundo todo pode acessar, porque eles estão na internet. Nós criamos um portal aqui chamado Observatório Jundiaí. E todos esses indicadores que eu falei, eles estão disponíveis lá. Então, por exemplo, se um empresário quiser vir montar sua empresa aqui na cidade, ele pode ir lá e dar uma olhada nos indicadores da cidade para saber onde que ele pode montar sua empresa, quais são as taxas, quais são as regras, quais são as informações de Jundiaí. Ou, por exemplo, um pesquisador que queira fazer um trabalho científico sobre nossa cidade, também tem todos esses dados gratuitos, abertos para eles poderem conectar suas plataformas, ver as informações, tomar decisões e fazer o trabalho que eles acharem melhor. Então basta acessar observatorio.jundiaí.sp.gov.br e ter acesso a quase 400 indicadores da cidade de Jundiaí. É muito interessante, vale a pena acessar, viu, Pedro? E no futuro, o que vocês estão planejando fazer para essa cidade? Principalmente você falou de indicadores, gestão. O que vocês planejam fazer? Excelente pergunta, Ayla. A ideia é ampliar cada vez mais os trabalhos com indicadores. Lembra que eu falei que nós temos 335 mais ou menos? Eu quero que no ano que vem a gente tenha o dobro disso, depois um dobro e a gente vai ampliando. Aliás, todos os nossos indicadores, Petra, estão conectados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso significa que Jundiaí faz parte de um pacto global mundial de melhorias de várias políticas públicas. Ou seja, a ONU, que é aquela instituição governamental que gerencia diversos programas mundiais, eles estabeleceram algumas metas para as cidades, os estados e os países cumprirem. E Jundiaí está adequada com essas metas da ONU. Então, conforme a gente vai melhorando as políticas públicas, a gente vai medindo através de cada indicador e esses indicadores estão conectados com os objetivos da ONU. Então, à medida que a gente vai cumprindo as tarefas, lembra que eu falei para vocês, número de crianças, as taxas de mortalidade infantil, de nascimento precoce, aquela coisa toda, a gente vai dando um cheque em cada uma das políticas dos ODS, dos 17. E lembrando, ODS significa Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, por isso que é muito importante fazer toda essa conexão. Então, nós estamos planejando para o futuro ampliar o número de indicadores e cumprir todas essas metas, que a gente deve fazer isso até 2030, mais ou menos, que é quando a ONU vai se reunir novamente para ver quem conseguiu atingir a maior quantidade de metas ou não. Mas então o prefeito ele trabalha com esses indicadores? Sim, o prefeito é um grande interessado nessas informações, afinal ele é quem decide como e quando e onde serão investidas as principais políticas públicas da cidade, no que se diz respeito às crianças ou todas as outras políticas públicas. Ele é o nosso gestor, ele é o nosso chefe, então ele decide. E aliás, lá na sala dele, não sei se vocês já visitaram, tem um monte de gráficos e indicadores nas TVs. É por lá que ele consegue acompanhar toda a evolução dessa série histórica das políticas públicas da cidade. Ele consegue saber se uma unidade básica de saúde está indo bem, ele consegue saber como está o trânsito da cidade, ele consegue ver as câmeras da Guarda Municipal para saber se está acontecendo algum tipo de ocorrência. Tudo isso são indicadores e informações para o prefeito tomar as decisões para poder gerenciar a cidade de forma mais inteligente, entendeu? Isso surgiu uma ligação feita pelo Marcelo Peroni, quando estava em Rosário, na Argentina, ao lado do Francesco Tonucci. E eu disse ao Francesco Tonucci que tinha um interesse em ser uma cidade das crianças. E ele me respondeu com muita franqueza, então primeiro você faça, depois você me convida. Porque nós não temos uma peça publicitária para dar às prefeituras com relação à cidade das crianças. Nós temos sim um trabalho a ser avaliado.
naquele momento eu me senti desafiado, exatamente não só a ter conceitos de uma cidade que pensa na criança, mas como fazer esses conceitos serem implementados. E, aliás, é um grande diferencial de Jundiaí, tirar os seus projetos do papel. Desde a concepção do plano de governo em 2016, nós já tínhamos um objetivo de deixar um legado para a cidade, que fosse um legado estrutural nas obras físicas e que fosse especialmente um legado nas pessoas, um legado no capital humano. Então, nós percebemos, a partir de uma série de estudos, especialmente com fundações internacionais, instituições do próprio Brasil, que o investimento na primeira infância é a segurança da redução da desigualdade social e o aumento da prosperidade econômica das famílias. Então, dentro dessa construção, nós embasamos no plano de governo o nosso interesse em avançar com as políticas que envolvessem as nossas crianças e consolidamos, a partir daí, uma série de iniciativas que envolvem a saúde pública, a educação, a assistência social, o urbanismo, o planejamento. Vale a pena lembrar que Jundiaí é a primeira cidade brasileira a ter um capítulo especial no plano diretor tratando da criança e da infância. Isso é pioneiro porque ele tem um olhar da cidade com o olhar da criança. Quando você tem um projeto chamado Urban 95, que nada mais é do que o urbanismo da cidade sob o olhar de uma criança que tem 95 centímetros, você modifica completamente a forma de se relacionar com o próprio aspecto urbanístico da cidade. Então, por isso a importância dessa fala, de que quando se trata de criança, nós não estamos tratando só de unidade básica de saúde, de calendário vacinal, de educação, de creche, nós estamos tratando de uma questão maior. Tudo isso está contextualizado numa cidade que pensa as crianças. Nós não somos uma cidade amiga das crianças, nós somos a cidade das crianças, por isso aquilo que precisa ser reverberado são equipamentos que contemplem as nossas crianças. Quando nós fazemos a redução do espaço do carro, ampliamos ciclovia, ampliamos calçadas, colocamos árvores, bancos, é para dizer às crianças que a cidade é delas e que ela pode frequentar essa cidade. É uma mudança de concepção e cultural, com um único objetivo: reduzir desigualdade social e aumentar a prosperidade das famílias. A cidade que se comporta de uma maneira mais equânime. Ela faz política escalada para todas as pessoas e não para o nicho da sociedade. Nós sabemos que tem muitas crianças que podem estar em escolas particulares, que podem estar em clubes particulares, que podem ter aulas particulares de dança, de música, de teatro, mas nós sabemos também que a grande parcela da sociedade não acessa isso. E qual o papel do poder público? Dar a elas o acesso. E quando você nivela de uma maneira igual, você torna a sociedade melhor. O coletivo é melhor a partir do individual. Por isso nós estamos tratando aqui na cidade cada uma das crianças como protagonistas, porque elas serão as consumidoras do futuro, os profissionais do futuro, serão os nossos cidadãos aqui da cidade do futuro, a partir do investimento presente. Não dá para se conceber que o país do futuro é o país que não contempla as suas crianças. O país do futuro é aquele que entende a sua criança como prioritária sobre todos os aspectos. O monitoramento é muito importante para crianças que estão em área de alta vulnerabilidade social, por mais que seja difícil dizer, é verdadeiro afirmar, elas quase nunca saem do seu ambiente de moradia. Então você pega crianças que estão em núcleos de vulnerabilidade social da cidade que nunca foram a uma avenida, que desconhecem o que é um shopping, que nunca foram a uma lanchonete. Então essas crianças, quando nós acompanhamos, nós damos a ela a dimensão do mundo, a dimensão do mundo das crianças, a dimensão do Teatro Politeama, a dimensão do Expressa, que é o nosso complexo FEPASA, o complexo da nossa estação ferroviária, da história da nossa ferrovia no estado de São Paulo, no Brasil. Nós damos a ela um tratamento mais amplo, porque nós entendemos que quando esta criança tem acesso à cultura na fábrica das infâncias, ela não será uma reprodutora da desigualdade, ela, muito pelo contrário, vai tirar a família da zona de fragilidade social. Então, todas as crianças que estão nos nossos cadastros da assistência, seja no Criança Feliz, seja no CAD Único, sejam famílias dependentes do Bolsa Família, todas essas crianças, para nós, elas são extremamente importantes que sejam olhadas, buscadas, trabalhadas, porque elas não podem reproduzir o ciclo de pobreza. O
programa Criança Feliz é um programa que vem do governo federal. Desde 2018 a gente implementa em Jundiaí. Hoje a gente tem envolvido mais de 500 famílias. E quem a gente atende? A gente atende gestantes, crianças de 0 a 3 anos e crianças com deficiência até 6 anos. Que crianças e que gestantes? São aquelas que vivem nas situações de extrema vulnerabilidade, são aquelas famílias que são consideradas famílias que vivem em extrema pobreza e pobreza na cidade de Jundiaí. E aí o que a gente faz? A gente faz visitas domiciliares para essas famílias, então são visitas semanais que a gente entra na casa dessas pessoas e junto com aquela cuidadora, com aquele cuidador, a gente trata um pouco desse vínculo afetivo, lúdico, entre cuidador e a criança. É sabido que muitas vezes, principalmente essa população mais pobre, não tem um repertório do afeto na infância. E aí a gente então ajuda e apoia criando esse repertório. Hoje, além das visitas domiciliares, o que a gente costuma fazer são trabalhos grupais com esses cuidadores para que eles se conheçam e possam se entender como uma rede importante no território. E também a gente apoia que essas famílias, esses cuidadores, junto com as crianças, possam circular pela cidade, pelos espaços hoje que Jundiaí oferece para todas as infâncias, mas que para essas famílias é bastante importante que elas possam ir até o mundo da criança, que elas possam acessar a fábrica das infâncias. Então, o que a gente está fazendo no Criança Feliz é também criar um repertório de apropriação da cidade e de cultura. As nossas visitadoras todas passam por uma capacitação mensal e supervisão semanal, e aí elas desenvolvem tanto brinquedos com materiais disponíveis nas casas dessas cuidadoras, dessas famílias, levam livros, cantam, brincam e chamam a atenção para essa importância que são detalhes na relação, né? O quanto é importante você falar com o seu filho e olhar nos olhos do seu filho, o quanto que é importante a questão do toque. Olha agora o toque. Então, o que para muita gente pode parecer básico, para essa população não é. Grande parte das famílias que fazem parte do programa Criança Feliz vivem em territórios aqui de Jundiaí de alta vulnerabilidade e o que a gente identificou é que essas famílias circulam muito pouco pela cidade. Uma das coisas que a gente trata muito é a importância do brincar ao ar livre, por exemplo. E como é que se brinca ao ar livre? Então a gente costuma levar essas famílias para que elas possam ter uma experiência de brincar ao ar livre e que isso comece a fazer parte da rotina dessas famílias a cada semana. No Criança Feliz a gente atende gestantes também, no sentido mais de preparar essa mãe para receber essa criança, né? Então prepará-la para esses cuidados pós-parto, por exemplo, que já são muito importantes. Eu quero enfatizar muito a questão do coletivo no Criança Feliz, porque ele é um programa que preconiza a visita domiciliar e a gente vai e agrega, então, para além da visita domiciliar, a gente traz essas famílias para os espaços públicos para que elas se conheçam, para que elas saibam que, poxa, aqui no meu bairro eu tenho uma pessoa que vive a mesma situação que eu. Isso é forte para quem mora no território. Então é isso que o programa Criança Feliz busca desenvolver também, esse vínculo territorial. Eu acho que ser uma cidade das crianças é o que a gente vem procurando há alguns anos, que é focar na infância, seja a infância pobre, seja a infância rica, seja a infância de classe média, a infância em si, e olhar para ela com um olhar muito especial, de forma que a gente possa cruzar informações intersetorialmente para saber a respeito daquela criança e rapidamente conseguir tomar algum tipo de atitude que seja necessária para o desenvolvimento daquela criança. Então, eu acho que o olhar para a cidade das crianças, além de um olhar lúdico, tem esse olhar do cuidado, esse olhar protetivo e esse olhar de agilidade na tomada de decisão e encaminhamentos para que a gente consiga resolver, ou seja,
aquela criança que está, por exemplo, não está indo na escola ou que falta as consultas da UBS, se essas informações são compartilhadas do jeito que são hoje, a gente rapidamente consegue chegar nessa criança e entender o porquê que ela não está indo em consultas, porquê que ela está faltando na aula. Uma criança faltar na escola já é um indicador bastante sensível para nós. A gente tem que ir atrás e saber por que ela faltou. E enquanto gestora da assistência social, posso dizer que o que a gente oferece hoje para as famílias que precisam, e elas precisam, porque a gente sabe que a vida está cara para todo mundo, principalmente para essas famílias, a gente conseguir dar o suporte, o apoio necessário para que essas famílias, a partir do acesso a várias vivências, elas possam se emancipar, gerar repertório, inclusive para que os cuidadores possam arrumar trabalho, por exemplo. Eu acho que é um grande privilégio, me sinto privilegiada. E eu tenho convicção muito clara de que essa criança que é hoje cuidada em Jundiaí pela assistência social, pela educação, pela saúde, pela cultura, pelo esporte, por todas as áreas da prefeitura, ela será uma criança capaz de tirar a sua família do ciclo de pobreza. Porque toda essa tese, ela tem como base e fundamento o Prêmio Nobel da Economia dos anos 2000, que dizia que quem investe na criança tem seguramente um perfil social mais elevado no futuro. Então nós sempre acreditamos que cuidar dessa criança de maneira integral, ela é a garantia de que ele no futuro vai tirar a sua família do ciclo de pobreza. Ele não vai reproduzir, ele vai ser alguém que vai ter essa autonomia, ele vai ser alguém que vai ter esse protagonismo para poder tirar a família da zona e do ciclo de pobreza. Esse é o ponto fundamental. É um modelo estratégico que o Jundiaí está utilizando para potencializar nas pessoas aquele que é o ativo da cidade, e não só na sua represa, nas suas rodovias, na sua infraestrutura física, no seu sistema de água, não. O sistema que precisa prosperar em Jundiaí é o da família, é das pessoas, do protagonismo das pessoas, porque a infraestrutura está consolidada. Como cuidar e manter essa infraestrutura? Tendo boa renda, bons salários, boas oportunidades que se forma e se faz nos anos iniciais de vida. Desse monte de sistemas que você falou, qual que você acha mais legal? Olha, todos são muito legais. Só que tem um em especial que a gente implantou recentemente, deve ter menos de um ano, que ele faz o seguinte, ele emite um alerta para os nossos funcionários, avisando, por exemplo, se uma criança está fora da escola, ou se uma mãe grávida ela faltou na consulta do pré-natal, ou se uma pessoa, por exemplo, em situação de vulnerabilidade social, precisa de um auxílio, e a gente cruza esses dados para o sistema emitir esses alertas para os nossos funcionários, e assim os nossos funcionários conseguem fazer uma busca ativa, indo até a casa da pessoa para saber se ela está precisando de alguma ajuda. Então é um sistema bem legal. Por exemplo, a gente já conseguiu sanar mais de 2.000 desses probleminhas que vão acontecendo em vários locais. Então a gente manda os nossos funcionários até lá, o funcionário detecta o problema, fala com o morador, com o cidadão e resolve o problema da melhor maneira. Já pensou se a gente não tivesse um sistema para fazer isso? Como que a gente ia saber qual morador da cidade de Jundiaí que está tendo algum problema? Lembrando que Jundiaí é uma cidade muito grande, tem mais de 400 quilômetros e quase 500 mil habitantes. Então precisamos de inteligência e software para nos ajudar. Eu adoro morar na cidade das crianças, afinal, se a cidade é boa para as crianças, ela é boa para todo mundo. Ela é boa para o idoso, ela é boa para os adultos, ela é boa para todas as crianças, ela é boa para a gente melhorar o convívio entre as pessoas, né? Então as crianças, tem um estudo, aliás, Pietra, que mostra que bairros que tem crianças brincando na rua são bairros mais felizes, são bairros mais saudáveis. Então é isso que a gente tem que fomentar, que as crianças voltem a brincar na rua, interajam na cidade. E de novo, se a cidade é boa para as crianças, é boa para todo mundo. Então eu adoro morar na cidade das crianças. Eu tenho 3 filhos, tenho uma filha de 3 anos, um filho de 10 anos e um de 12 anos. E o que eu busco oferecer para os meus filhos é aquilo que eu procuro oferecer para as outras crianças da cidade, porque isso é possível. Então, poder ter do meu filho, no aniversário de 8 anos, o Gabriel pediu de presente para que o aniversário dele fosse no mundo das crianças com os amigos dele. Então, acho que esse é o senso da cidade boa, da cidade onde o filho do prefeito, eventualmente, que tenha um pouco mais de condição do que o filho de uma pessoa que está ainda numa zona de vulnerabilidade, pode ter o mesmo acesso
no mesmo lugar, com as mesmas oportunidades e de graça, gratuito. Então, acho que a concepção que eu entendo é que eu quero o melhor para os meus filhos, eu quero cuidar dos meus 3 filhos com aquilo que há de melhor. E às vezes o que há de melhor não tem preço, tem valor. E poder ter uma cidade, um espaço como o Mundo das Crianças, é um espaço de valor. Por isso que não tem preço poder oferecer para os filhos das pessoas que têm um pouco mais de condição e os filhos daqueles que não têm a mesma condição, o mesmo local de acesso. Isso é o que eu disse durante a minha fala, que é a cidade que procura equilibrar as oportunidades. Nem todos morarão no mesmo lugar, nem todos terão os mesmos carros, as mesmas casas, os mesmos apartamentos, as mesmas roupas, mas o mínimo todos precisam ter. Tudo de uma maneira igual para todas as pessoas, você escala o bem-estar da sociedade. Não dá mais para nós convivermos com tamanha desigualdade social no Brasil. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual. E a redução dessa desigualdade passa, na minha concepção, necessariamente pelos investimentos na primeira infância, os investimentos nas crianças, o investimento no protagonismo desse cidadão que será o cidadão do futuro a partir do investimento no presente. Jundiaí, a cidade das crianças, é a segurança para os nossos empreendedores, para os nossos empresários, e será a cidade do consumo, porque o perfil de renda será maior, será a cidade da prosperidade econômica, porque à medida que se investe na primeira infância, necessariamente você reduz ciclos de pobreza, é a cidade que alcança o seu melhor nível de estabilidade social, quando mais pessoas são atendidas e assistidas. Quando você dá o protagonismo pessoal a partir da infância, você necessariamente gera uma cidade que tem potencialidades que são observadas pelo mundo como um todo. Jundiaí, cidade das crianças, é a segurança de que a cidade é boa para todas as pessoas, porque se a cidade é boa para as crianças, ela é boa para todas as pessoas. Minha jornada na Cidade das Crianças está quase chegando ao fim. E a melhor palavra que define tudo que eu vivi é aprendizagem. Eu realmente aprendi muito sobre o que acontece nessa cidade. Fiz amigos terráqueos que me recepcionaram muito bem. Aqui eu vi como as crianças podem participar de coisas de adulto e como ajudar a governar uma cidade. Eu aprendi o que significa a palavra autonomia e como isso é importante para as crianças e para os adultos. Descobri como a saúde é importante para o desenvolvimento de todos. E eu aprendi como aprender, como a educação pode mudar a vida de todos. Também aprendi a brincar e a me divertir nesse planeta tão diferente do meu. Também aprendi coisa séria, que mostrou que tudo é baseado em indicadores e tudo faz parte de uma rede que usa todo o planeta para se comunicar e ver o que é melhor para cada cidade. Por fim, a Cidade das Crianças não é um lugar. A Cidade das Crianças é um cuidado que envolve todos, os que proporcionam e os que recebem esse cuidado. Eu adorei estar na Cidade das Crianças. Eu vou compartilhar para sempre todos os momentos e toda essa aprendizagem. Como era quando vocês eram crianças? Olha, quando nós éramos crianças, Davi, nós tínhamos muitas coisas para fazer que envolviam os elementos da natureza. Então, por exemplo, nós brincávamos numa rua, eu especialmente, chamada Francisco Bonilha. É uma rua lá no Jardim Sica, que tinha um grande terreno que não era ainda feito nenhuma construção. Então, nós brincávamos na terra, nós brincávamos na água, nós brincávamos com a bolinha de gude, nós subíamos na